humanos do meu Rio de Janeiro, do meu Brasil, em especial da minha amada Baixada Fluminense. Hoje nós vamos falar do coração, como ele bate, qual é a forma correta de mantê-lo, como cuidar dele. Enganoso é o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala das emoções. Hoje eu vou conversar com alguém que sabe tudo do coração. É o meu cardiologista da minha família e meu irmão em Cristo. Cara, é cardiologista, canta muito, pai de família, um excelente pregador da palavra, uma referência na medicina para os jovens negros do Brasil inteiro. Isso tudo em um homem chamado Rafael Bicho. Por que minha Baixada Fluminense? Porque Caxias só traz coisa boa. É um prazer estar aqui, tá ligado? Prazer. Bispão, que prazerzaço, alegria, cara. Alegria. A casa é sua. A hora do convite aí, quase uma intimação, cara. Obrigado, assim. obrigado. Você é meu, né? Humanos Cash. Eu conheci o Rafael, alguém nos colocou em contato, e depois dele eu conheci tanta gente boa através dele. E essa rede não é coincidência, mas é uma ação. Estava cheio de homens de sucesso da nossa cor. Não dá para a gente fingir naturalidade. Ter um doutor em neurociência pelo Imperial College e UFRJ, ter um professor, um mentor de jovens universitários e um cardiologista renomado negro conversando num podcast sobre saúde integral. Você tem essa ideia que você está pavimentando uma estrada para que isso se torne normal em pouco tempo? A gente nunca tem a dimensão real, né? De vez em quando eu sou impactado por algumas pessoas que me param. Hoje, com um canal de comunicação mais amplo, né? Mais pessoas conseguem ter acesso às nossas informações, ao que eu vivi, por exemplo, lá pelo Instagram. Então, às vezes eu me deparo com os depoimentos de estudantes que querem fazer medicina ou que estão fazendo medicina e que eu, sem saber, né, eu sou a referência para eles, né? Então, aí eles me param e falam assim: eu queria falar com você, porque, olha, eu tô fazendo medicina por sua causa. Eu falei, como assim? Você é da onde? Eu sou da Bahia. Eu falei, como assim que eu cheguei lá na Bahia? Eu falei, olha, se falar teu nome lá na Bahia, rapaz, não é possível, tu conhece o bispo. Então, são coisas que dão um certo orgulho pra gente, né, da gente poder abrir os olhos da nossa raça, né, do nosso povo, que eles podem mais, que eles podem ir além, né, e mesmo os perrengues que a gente foi passando, os perrengues que eu passei também, tudo tem um sentido, né? E para tudo vale a pena, né? Então hoje eu olho para trás e vejo, poxa, valeu a pena eu passar por todas as condições que eu passei e hoje servir de inspiração para tantos jovens, tantas pessoas que querem chegar mais longe, não só na medicina, mas em qualquer área, no empreendedorismo, na vida como um todo, em família, por exemplo. E eu ainda não tenho noção real disso, mas eu acredito que eu estou fazendo algo bom. Tá sim, tá. Semeadura. Não tenha medo da colheita, irmão, porque o que você está semeando é coisa boa. Aí alguém já está ouvindo a gente, Nicolas? Pô, vai começar o assunto racializando. Quem racializou a vida não fomos nós, não. Já estava assim. O que a gente tem que tentar fazer é tornar esse papo cada vez mais palatável e comum, sem vitimismo, sem o famoso lamber ferida, porque o racismo é algo tão inteligente que todo mundo sabe que ele existe, ninguém se assume racista, e ele é mais inteligente ainda porque fomos ensinados a não falar sobre racismo. Ele existe na saúde. Vamos falar aqui que a ciência, quanto mais ela entende de racializar os fatores, menos modelos apenas de uma forma de pesquisa, ou seja, o que a gente tem hoje na pesquisa é um estudo de pessoas brancas, geralmente do sexo masculino, que fala do coração de todo mundo. Há essa necessidade de se fazer pesquisa mais individualizada
com mais mulheres, com mais pessoas com deficiência, com mais pessoas pretas, para entender o coração ou não, bispo? Tô falando besteira. Não, absolutamente verdade. Então, a gente sabe, hoje, assim, no Brasil, a gente ainda está engatinhando em relação a pesquisas. Fora do Brasil, algumas pesquisas já robustas aparecem, não só na especialidade minha, né, na cardiologia, mas em vários outros setores da saúde, de você entender o ser humano como todo. Eu não estou falando aqui de privilégio, né? Eu estou falando de equalização mesmo, né? De você dar acesso a estudos robustos para todas as classes, né? E quando a gente fala em saúde, por exemplo, na minha área, na cardiologia, a gente sabe que eu não posso tratar todo mundo de um jeito só. E principalmente quando a gente fala aí nesse viés, né, da população negra, tem alguns fatores que vão corroborando para a gente. A gente sabe que a hipertensão no negro ela costuma ser mais agressiva, costuma ser mais precoce. Existe fator genético relacionado a isso, existe diferença no transporte renal que favorece isso, né, na população negra. E isso precisa ser cada vez mais estruturado, aprofundado e ensinado nas salas de aula, né? Hoje a gente tem um modelo que é um modelo europeu de ensino global, mas existem algumas nuances ali que vão fazer toda a diferença, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, a gente, independente se você é branco ou negro, você vai se formar e você vai atender, em grande parte do povo que você vai atender é um povo negro, pardo, né? Então você precisa entender essas diferenças para isso facilitar o seu diagnóstico, ter um diagnóstico mais precoce, mais preciso, ter um tratamento mais efetivo, mais eficiente, e passa por tudo isso, né? A gente entender melhor a saúde da população negra, como a saúde ocidental não é a mesma que a saúde oriental, é entender que a população negra tem algumas características, né, sobre várias patologias, na hipertensão, no diabetes, na urologia, né, na próstata em si, por exemplo. Anemia falciforme. Anemia falciforme, que pouco se fala no Brasil, é a doença genética mais prevalente que a gente tem no Brasil. Eu tenho aí 15 anos de SUS, e a gente pouco se vê falar sobre anemia falciforme, e aí a gente sabe que muitos diagnósticos passam batido, né, pela falta de conhecimento, de estrutura, de visão, e é uma doença que afeta majoritariamente a população negra, né? E aí eu quase não vejo, nesse meu tempo, eu não vi ninguém rastreando a anemia falciforme, mesmo naqueles quadros que você bateu o olho e falou, pô, é clássico isso, né? Pô, a gente tem que pensar nisso, né? Porque são crianças e adolescentes com síndrome torácica, com AVC, fazendo infecções de repetição e que não se pesquisa anemia falciforme nesse perfil. Fala, por que essa criança está fazendo infecções de repetição? Será que não pode ser anemia falciforme subdiagnosticada, né? E aí, a gente entendendo isso, quando a gente tem esse olhar, e se a gente conseguir difundir isso, todas as pessoas que vão estar nesse cenário público, elas, quando baterem o olho, também vão abrir o alerta ali para esse diagnóstico. E, logicamente, quem vai ser o maior beneficiado disso é o nosso povo brasileiro como um todo, né? A gente tem estatística, bispo. Eu estava brincando aqui antes com a Cristiane, que é a copeira, que serve o café pra gente, uma querida, uma mulher negra. E eu fiz a brincadeira com ela, de chamada para esse podcast, se ela já havia sido atendida por um cardiologista negro. Ela falou, nem por negro, nem por branco. Eu nunca fui o cardiologista. Isso não me assusta, porque eu estou no SUS, eu entendo que há uma escassez mesmo de atendimento para a população, mas a população mais pobre, consequentemente preta, na sua maioria, a procura por um médico antes da doença é bem menor do que se deveria. O porquê dessa distância da população com um direito tão básico que é prevenção? Então, existe um viés importante aí, falando especificamente da população negra, porque tem uma barreira socioeconômica, né? Cultural, socioeconômica. Então, a população mais pobre que a gente tem é a população negra, então é uma população que tem que matar 2 leões, 3 leões, 4 leões por dia, tem que levar o sustento para casa, é ela para fazer tudo, às vezes é mãe solo. Então fica difícil até ela buscar de uma maneira preventiva o médico para poder fazer os exames. Então a gente sabe que boa parte das estatísticas que a gente tem, principalmente quando a gente fala em AVC, por exemplo, acidente vascular cerebral, grande maioria acontece na população negra, né? E aí é uma soma de fatores que vem ao longo do tempo. Tem a questão
cultural, socioeconômica, então o estresse mais elevado, a carga de trabalho excessiva, o pouco acesso às alimentações mais saudáveis, né, para evitar isso, e o pouco acesso, a dificuldade do acesso pela rede pública também, isso é uma realidade. A gente tem aí, eu sou médico do SUS, muita coisa funciona no SUS, mas a gente sabe que muita coisa ainda precisa melhorar, né? Para que isso aconteça. Sou médico de família, né, cara? Então, assim, eu sou concursado da Prefeitura de Duque de Caxias, ali há 15 anos. Então, a gente sabe que, às vezes, você vai pedir um exame simples e é moroso para o paciente sair daquele cenário clínico e ir lá no especialista para voltar para voltar com os exames, por exemplo, né? E aí se perde tempo, né? O tempo diagnóstico. Na cardiologia, se você faz um controle rigoroso da hipertensão, você evita grande parte das internações, hospitalizações e óbitos, né? Se entrar no CTI, boa parte das pessoas que estão lá estão relacionadas a complicações cardiovasculares, acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio. Então, isso eu acho que predomina ali boa parte dos CTIs, né? Então, se a gente se preocupa com essa prevenção, dificilmente o paciente com uma hipertensão controlando com o cardiologista, ele vai ter uma cardiomegalia, um coração grande que cresceu, que evoluiu com uma insuficiência cardíaca, né? E hoje, infelizmente, a gente encontra bastante isso. O paciente, quando chega para mim, ele já chega com coração grande, com insuficiência cardíaca, tudo que poderia ter sido evitado de maneira preventiva, com bom controle da pressão. Como eu falei, a hipertensão na população negra ela costuma ser mais agressiva e o homem, principalmente o homem negro, tem uma característica peculiar, porque o homem negro ele tem uma capacidade maior de tolerar níveis mais altos de pressão, sem sentir grandes sintomas, né? Então, ele está, às vezes, com a pressão altíssima, que vai descobrir quando, eventualmente, ele for lá no médico verificar a pressão. Ih, estou com pressão. Está sentindo alguma coisa? Não, estou sentindo nada. Uhum. Ele vai sentir, e aí talvez seja o start para ele procurar o médico quando ele começar a sentir cansaço, perceber, opa, minhas pernas estão inchando, ou estou cansando para fazer as coisas. Nessa fase, aquela fase de remodelamento cardíaco já aconteceu. Então, o coração foi remodelando, a parede do coração foi crescendo, ainda pouco sintomático, até que o coração dilatou, e aí vem os sintomas, e aí ele percebe que ele está com problema. Mas aí o problema já existe, já está instalado, né? O que seria para o homem hoje e para a mulher, só para o nosso ouvinte, fala ali para a mãe e para o homem que está em casa, o que seria hoje uma pressão normal, uma baixa e uma alta? Porque isso vai mudando conforme a ciência vai evoluindo. Vai mudando. Né? Hoje, inclusive, tem alguns estudos mais recentes falando sobre o 12/8, né, que era a grande meta, mas sim, de protocolo como modo geral, a gente vai considerar uma pressão normal abaixo de 13/8 numa população como um todo. E nos pacientes que vão ficando mais idosos, né, a gente vai tolerar até níveis um pouco mais altos. Né? Nos idosos, a gente vai meio que individualizando essa classificação. Então, se eu tenho um idoso frágil, né, esse idoso frágil, talvez ele não vai se adaptar com uma pressão 11/7, por exemplo, vai ter um índice maior de tonteira, de queda. Nesses pacientes idosos frágeis, eu posso considerar uma pressão mais alta de 14/9, por exemplo, né? Até de 15/9, por desde exemplo. Que monitorado, desde que acompanhado. Né? Então, de um modo geral, é menor que 13/8, mas, em se falando principalmente nos idosos, que já tem uma rigidez arterial ali, esses pacientes idosos a gente pode considerar dentro no escopo dentro de normalidade ali, uma pressão até um pouquinho mais alta, 140/90, 145/95, a gente ainda considera. Fisiologicamente, o que explica isso? Ele já está tão frágil nas suas estruturas biológicas, nas suas artérias, nos seus músculos, que uma pressão que seria normal para nós não é eficaz para chegar sangue aonde tem que chegar? Isso, e aí ele vai ter... Tem várias... Geralmente ele já tem outras comorbidades, hipertenso, tem doença arterial periférica, tem dislipidemia, polimedicado. Então, esses pacientes eles vão ter outros cenários juntos ali,
E aí, talvez, quando a gente coloca a pressão um pouco mais baixa, dentro da média, que seria baixa, uma pressão de 11 por 7, 11 por 8, ele vai se sentir mal, vai se sentir tonto, e aí a maior tendência a tonteiras, e tonteira no idoso acaba sendo um problema, que é Risco risco de de queda queda. e fratura. Então, a gente tem que considerar, cada idoso é um idoso, né? Então, não é uma meta global para todo mundo, né? Então, é um erro quando a gente fala que a meta é 3 por 8, o idoso frágil, o idoso rígido a gente considera, mas o idoso frágil talvez não, né? A gente já considera uma cabeça de pressão sistólica lá um pouco mais alta e tá tranquilo. E o que seria essa pressão sistólica? Agora eu quero que você dê uma aula pra gente, e tem muita gente leiga ouvindo a gente, do que seria essa pressão de ejeção e a pressão de captar sangue que vem do corpo, e o que faz essa pressão aumentar no dia a dia? Que às vezes a minha tia, meu avô tá ouvindo a gente agora, a gente vai fazer uma pausa, vai chamar a sua tia, chama lá seu avô, tá? Doutor Rafael Bispo vai dar uma aula agora de como você já tem a pressão alta, pode diminuir, quais são os bons hábitos que você pode restaurar, e você que tem uma pressão normal, não deixar que seu coração remodele. Quando ele fala do coração grande, não é coração musculoso forte, não. Quanto mais forte, mais ineficaz, ou melhor, quanto maior, mais fraco, na verdade. Exatamente. Né? É só tamanho, não é força. Então, explica pra gente, é o fim, quando você pega alguém que tem uma pressão alta, essa pressão alta é para sempre, ou dá para essa pessoa ter novos hábitos e voltar a normalizar a pressão sem medicamento? E como não deixar chegar lá, Bispo? Então, existe sim a possibilidade de você reverter uma hipertensão, principalmente na fase inicial. Hoje a gente tem falado muito sobre a MEV, né, que é a mudança do estilo de vida. Isso. E aí isso engloba o controle da alimentação, controle da saúde mental, atividade física. Já falou 3, alimentação, saúde mental, atividade física. E que são os principais, né? São os principais para você reverter. E para você reverter um quadro inicialmente aí de hipertensão. Desde que você já não tenha lesão estrutural, por exemplo, você abriu um quadro de hipertensão, aí você foi lá e fez um eletro, o eletro está ok, você fez um ecocardiograma, o ecocardiograma está normal, de tamanho normal, não tem disfunção do relaxamento cardíaco, não tem engrossamento da parede cardíaca. Então, esse paciente é um paciente que tem uma hipertensão, às vezes, no primeiro estágio ali, que é uma pressão até 14 ali. Então, esses pacientes, eles são altamente candidatos a, mudando o estilo de vida, ficarem livres de qualquer medicação, né? A gente sabe que existem alguns fatores de risco para a hipertensão e a gente classifica em fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Dentre esses fatores de risco modificáveis, entra essas mudanças do estilo de vida, alimentação, para quem fuma, cessar o tabagismo, reduzir o tabagismo, para quem faz uso de bebida alcoólica, reduzir ou suspender o uso de bebida alcoólica, cuidar da saúde mental, que acaba sendo um grande vilão hoje da hipertensão, nível de estresse, ansiedade. No consultório eu pego muito isso, a ansiedade está riquíssima no consultório de todas as faixas etárias, né, do 20 aos 80, aí eu falo que, cara, 70% do que eu atendo hoje tem ansiedade junto, né? E é um pouco difícil de controlar isso. Mas sair do sedentarismo, diminuir o peso, né? Que a obesidade acaba sendo um problema, né? Então, aí a gente já fala de alguns fatores modificáveis. O que a gente não consegue modificar? O envelhecimento. Né? A tendência, com a idade e com toda a mudança fisiológica do nosso corpo, a rigidez dos vasos, a gente evolua com uma hipertensão. A história familiar, né? Hereditária, né? Então, quem é filho de hipertensos, por exemplo, tem uma história familiar rica, tem uma predisposição genética maior, então isso a gente também não consegue modificar. É a raça negra também. Então, a raça negra acaba sendo também um fator de risco, e aí a gente merece um pouco mais de atenção. Então, a gente não vai focar naquilo que a gente não pode modificar, né? Você vai envelhecer, mas você pode envelhecer muito bem, né? E aí a gente vai focar nos fatores de risco que a gente pode mudar, que está ao nosso alcance mudar, né? Então, tudo isso aí.
a gente consegue, não só na hipertensão, tá? Hipertenso, diabético, colesterol alto. Então, se a gente consegue aliar uma boa alimentação com atividade física, a gente já consegue reduzir bastante o número de remédios. E quando você emagrece, quanto mais peso, quando você está muito acima do peso, você vai perdendo peso. Quanto mais você perde, melhor fica a sua pressão, né? Então, também a pessoa vai emagrecendo, ela muda a alimentação, ela vai fazendo atividade física, consequentemente, ela vai perdendo peso também, desde que não tenha outra doença subjacente ali por trás, doença tiroidiana, por exemplo. Mas ela vai perdendo peso, e isso vai favorecendo esse coração também, porque o coração ele pode ser sobrecarregado pela hipertensão, mas ele também é sobrecarregado pela obesidade, né? Quanto maior for o seu tamanho, quanto maior for a sua superfície corporal, esse coração vai ter que fazer mais força para levar oxigênio para essa superfície corporal toda. Então eu falo assim, poxa, ó, a gente tem um objetivo de controlar a pressão, mas a gente tem um objetivo de perder peso. Porque senão a gente controla a pressão, mas esse coração continua sobrecarregado. Então, ao longo do tempo, esse coração trabalhando mais do que deve, ele pode crescer de tamanho, mesmo que você esteja com a sua pressão controlada, mas você está acima do peso, né? Bispo, eu já fui a um cardiologista antes de você. Eu briguei com ele, porque ele não disse que eu estava infartando. Eu fiquei chateado, porque eu tinha certeza absoluta. E ele me disse que o que eu estava sentindo, braço dormente, a pálpebra balançando, os lábios ficando dormente, boca seca. Eu fiz um Google e falei, meu Deus, é infarto. Estou... Clássico, né? Clássico. Chego lá, ele faz uma bateria de exames e diz que eu estou com um quadro agudo de ansiedade. Isso é só eu ou tem muito- mais gente chegando achando que está É infartando? muito comum. E geralmente, eu percebo, geralmente, né, o transtorno de ansiedade, ele puxa para esse lado cardiovascular, né? Então, geralmente, a pessoa vai sentir dor no peito, e essa dor no peito é verdadeira, tá? Não é uma invenção, porque é um engano. Fala assim, ele tá com ansiedade, tá com dor no peito. Não, ele tá inventando da cabeça dele. Não, né? Ele não é da cabeça dele. A dor no peito existe, só não tem origem Perfeito. coronariana ali, não é por fator obstrutivo. Mas ele diz, o cérebro é capaz de liberar, você é melhor do que eu para dizer, uma descarga adrenérgica absurda quando a gente está naquela fase de ansiedade. E essa descarga adrenérgica é capaz de fazer o coração acelerar, fazer com que a musculatura peitoral maior fique mais rígido, e aí você tem um espasmo ali da musculatura peitoral maior, então você respira e dói o peito, e a dor é real, né? Fica naquele dilema que as pessoas falam, mas coração não dói. Então, sente dor no peito, a pressão sobe, o coração acelera, sente dormência. Lógico, é importante você afastar as causas, como você fez, né? Você afastar as causas, para você não papar mosca, né? Vai que é, né? Vai que é. Mas o que a gente vê hoje é um quadro, um número cada vez maior de pessoas evoluindo com transtorno de ansiedade e acabam me procurando. Muitos deles, graças a Deus, fazem todos os exames lá, realmente não dão nada. E aí a gente começa a tratar mais a parte de ansiedade mesmo. Por isso que eu falo que existe um desafio, né? Dentre esses fatores de risco modificáveis ali, talvez um dos mais difíceis seja controlar a saúde mental. Controlar as testes, porque você não sabe a realidade de cada pessoa, né? Por trás dali daquela sala de aula, daquela sala de consulta, né? Então, o que ela está passando ali por trás de tudo, todos os dramas que ela tem vivido. Então, aí é difícil eu falar assim, não se estressa menos, né? Não se estressa, não. E cada pessoa vai ter uma resposta. Tem pessoas que vão responder muito bem a uma carga de problemas e outras não, né? Isso vai ter um peso ali nos sintomas que ela vai começar a aparecer nela, né? Hoje você tem mais colegas que entendem que o coração ele é multiprofissional, é transversal. Então você tem que ter psicólogos envolvidos, psiquiatra envolvido, fisioterapeuta aí na parte de prevenção e no pós-operatório, na reabilitação cardíaca, um professor de educação física. Como que está hoje? Como que era a medicina cardiovascular do Bispo quando ele se formou e como ela está hoje? Qual o futuro da cardiologia, Bispo? Então,
Antes, pelo menos a minha percepção, né? Era muito mais fechado, né? Era mais nichado ali. Hoje, não. Hoje a gente abre bem. Por exemplo, na minha unidade, aí tem um psicólogo. E aí a gente vai abrindo, tem um nutricionista. Uhum. Porque tudo caminha junto, né? Então, se a gente for querer abraçar ali, é difícil. Acho que aí tem que ser meio que cada um. A gente vai se conversar, vai se complementar, os profissionais vão se complementar, mas cada um vai ter uma expertise maior. Então, o nutricionista vai ter uma expertise maior do que eu na hora de traçar a dieta, o plano alimentar dele, traçar quais possibilidades. Então, quando eu pego lá, às vezes, um paciente com uma homocisteína aumentada, por exemplo, eu sei que sim, poxa, eu sei que tem alguns alimentos que podem nos ajudar a reduzir essa homocisteína. Só abrindo parênteses aqui, a homocisteína se fala que é o grande vilão ainda do coração, com uma sensibilidade alta para doenças cardiovasculares, para infarto, para AVC, porque ela gera lesão na parede dos vasos, lesão endotelial, e favorece a formação de trombos, né? E aí, consequentemente, doenças cardioembólicas. Então, favorece infarto, AVC, embolia pulmonar, né? E a gente faz um exame de sangue, identifica uma cisteína elevada, às vezes o paciente está plenamente assintomático. Logicamente, se a gente não faz exame, a gente não quer saber. Às vezes o paciente infarta do nada, mas nunca é do nada, né? E às vezes ele tinha até um nível de colesterol. É uma enzima? E aí colhe no sangue. E aí falou assim... Qual o nome dela? Homocisteína. Homocisteína, olha aí, ó, vê se teu médico te pediu para você. E aí falou assim, às vezes você tá com LDL até razoável, né? Com mau colesterol, mas tá com homocisteína alta. E mesmo com o LDL sob controle, se a tua homocisteína tá alta, já te classifica com risco cardiovascular maior. Então, quando eu pego a homocisteína, eu sei que alguns alimentos... Porque como é que a gente corrige a homocisteína? Fazendo reposição de vitamina do complexo B. Então, a gente repõe B6, B12 e B9, o princípio ativo delas, né? Metilcobalamina, metilfolato e peridoxal-fosfato. A gente repõe com isso. Às vezes vai fazer manipulado para ele. Mas tem, existe vários alimentos que eles podem ser úteis aí para a gente corrigir isso mais rápido. E aí eu mando para o nutricionista. Eu falo, ó, me ajuda aí a compor isso aí, né, para a gente melhorar mais rápido essa homocisteína. Então, cada especialidade vai complementando a outra. A fisioterapia, por exemplo... Alô, fisioterapeutas! A fisioterapia, por exemplo, quando eu faço lá, por exemplo, fiz lá... Essa semana, o paciente fez uma cirurgia de revascularização, e aí a gente começa o trabalho de reabilitação, né? Então, ele vai lá para a esteira comigo depois, fala, quando que eu posso começar a fazer atividade física de novo? Será que eu já posso fazer alguma coisa? Paciente pós-infarto, pós-angioplastia. E aí a gente vai para a esteira e a gente avalia, tem alguns parâmetros lá ali na esteira. E aí depois, qual que é o ideal? Que ele seja acompanhado por um profissional, porque ali eu vou falar assim, olha, ele tem um padrão aqui que até frequência cardíaca de X, ele vai. A partir disso ali, ele já entra no limiar isquêmico e tal. Então, o profissional que entende, ele vai conseguir trabalhar algumas informações ali em relação a isso, em relação a qual é a nossa meta de volume de oxigênio para esse paciente. Ó, a meta para esse paciente de VO2 é tal. Então, acaba comigo, e aí a gente vai passar para o fisioterapeuta para poder alinhar esse plano de reabilitação cardíaca, que vai trazer esse paciente para uma qualidade de vida muito melhor do que ele sozinho. Porque, entendo, assim, hoje é difícil eu falar para o paciente, ó, faz atividade física, principalmente nesse perfil. Ele vai parar numa academia grande ali, vai ficar perdido, ainda mais idoso. Uma que muitos idosos já não gostam do ambiente, né? Porque é um ambiente mais jovem, ele se sente um pouco deslocado. Meu pai, por exemplo, agora estava precisando de reabilitação, fisioterapia, então, assim, levar na academia grande, aquele Paraná, tudo escuro. O idoso começa, labirintite, já toca, já fica tonto. Então, ter um profissional do lado para acompanhar, às vezes fazer até em domicílio, né? Esses primeiros passos aí faz total sentido, né? E a fisioterapia cardiovascular, ela vai evitar as reincidivas, né? Exatamente. Você ter, talvez, um problema cardíaco pelo sedentarismo e agora que você operou, você acha que se fizer muito esforço vai ser pior e entra no ciclo vicioso ao invés de virtuoso. E aí por isso que tinha um erro, né, que se falava muito, que aí quando a pessoa tinha um problema
do coração, ou que operou, falou assim, agora eu não posso fazer nada, né? Uhum. E é muito pelo contrário, Virou né? uma crença. Virou uma crença que, assim, né? A gente ainda pega isso. O paciente, não, eu fui lá, a gente falou que eu não posso fazer nada. Falei assim, aí pode deitar aí, enterrar. Falei assim, não, muito pelo contrário. Então, raríssimas exceções ali, na paciente descompensada, a gente não vai. Mas em todos os outros, a orientação é que se movimente, que faça atividade física, inclusive se vai ser bom para o coração, vai ser um bom remédio para o coração, né? Mas precisa ser acompanhado por profissionais que saibam o que estão fazendo, né? E eu te perguntei qual é o futuro da cardiologia. Como é que você vê a cardiologia aí? Já que a gente vai falar em futuro, a IA chegou, não tem como fingir Falar disso aí. que não existe. A inteligência artificial, ela é vilã ou ela é aliada da cardiologia? Aliada. Eu acho que, assim, a IA ela vai acabar substituindo várias profissões ali. Até dentro da medicina também, eu acredito que algumas ela vai conseguir abraçar. A gente vê cada coisa bem avançadas em relação à IA. Mas dentro do critério do cenário clínico, acho que nada vai substituir a presença ali do médico ali, né? Então, a IA vai ser importante para acelerar a informação. Às vezes, por exemplo, hoje já tem a IA que aí a gente vai perder algum tempo burocrático escrevendo alguma coisa e o paciente já vai falando, a IA já vai... já faz um prontuário para você. Ela já vai fazendo um prontuário para você. Recentemente, por exemplo, eu estive numa empresa para fazer um check-up de funcionários de uma empresa, por exemplo. Eu peguei os dados ali que eu tinha anotado, eu alimentei a IA, né? Porque tem que alimentar. Eu alimentei a IA, mas o relatório veio muito rápido, né? A gente consegue pegar o relatório ali muito rápido, do análise mais rápida ali do que eu quero. Falei, eu quero que divida aqui por idade, pelo que eu coloquei aqui, qual o risco cardiovascular que eu percebo nesse grupo de pessoas aqui, né? Então, aí acaba sendo uma aliada, não vai substituir a presença do médico, mas o médico ele tem que saber, ele tem que evoluir também em relação a isso, né? Cada mudança, né, acaba sendo uma queda de paradigma para aquele mais sistemático, né? Então, sempre foi assim, quando entrou o prontuário digital, aquele que escrevia, falava, é a mesma coisa. E agora vamos para IA e é um caminho sem volta. Mas dentro da medicina como um todo, acho que vai agregar muita coisa. E como é que está a cardiologia brasileira, Bispo? Vocês estão num patamar do primeiro mundo. Eu falo isso pela oncologia, né? A oncologia brasileira lá atrás, a gente, quando tinha alguém com uma classe média mais alta, ia tratado lá fora porque era o melhor. Hoje as pessoas estão vindo de fora para tratar no Brasil. Então, a medicina oncológica brasileira virou referência. O fato de eu ter perdido o papai com câncer me fez estudar mais sobre essa área. E como é a cardiologia? A cardiologia do Brasil está entre as melhores na Sim. Ciência, na prática clínica? Muito rica em pesquisa, em muito avanço em ciência, muito avanço em tecnologia. Agora, daqui a alguns meses vou estar no Congresso Brasileiro. Eu estive agora do Rio, aqui na SOCEG. Então, a gente vê muito avanço em relação aos protocolos de atendimento, de avanço de cirurgia no Brasil. A gente já tinha isso no Brasil muito forte, né? Principalmente nas principais referências aqui, Laranjeiras, né? ECAC. Mas o que eu vejo é uma gama de professores aí muito renomados e que estão estudando muito, estão fazendo muita pesquisa. Acho que a gente não deixa a desejar. Logicamente, em relação à tecnologia, tem coisas que a gente ainda vai estar um pouquinho atrás, mas a gente vai chegar. Uma galera muito fera, muito competente. Bispo, você falando de formação, não dá para não mencionar o que talvez seja o seu grande legado, não que os seus pacientes vivos hoje, as mudanças de qualidade de vida que você fez por tantas famílias não seja um grande legado, mas você, para além disso, ainda conseguiu ter tempo e propósito maior do que qualquer temor de fazer com que outros estudantes de medicina pretos consigam ter um mínimo de suporte para se formar. Eu vou te agradecer aqui em público. Eu criei a Bolsa Ubuntu, graças à inspiração e à ajuda da Bolsa Bispo. Hoje a gente ajuda estudantes com deficiência física
ou intelectual a cursar na universidade através da Bolsa Ubuntu, faz um Google aí que você vai saber da nossa iniciativa que foi totalmente inspirada na Bolsa Bispo. Como é que veio essa ideia da Bolsa Bispo? Explica para quem está em casa aqui como um dia, quem sabe, pode usufruir. Hoje virou um clube Bispo, porque eles vão se formando, vão um ajudando o outro, tem encontros mensais, anuais aí. Explica um pouco da Bolsa Bispo. Então, essa iniciativa começou ali em final de 2018 para 2019. Então, fui participar de um grupo de empresários e ali eu tive a oportunidade de gravar um podcast e ia contar um pouco da minha trajetória, como foi a minha dificuldade para me formar em medicina, dificuldade financeira, né? Para eu me manter até o final do curso. E aí surgiu a possibilidade, junto com o Ryan lá, para a gente ajudar outros estudantes de medicina pretos para que eles não precisassem passar pelas mesmas dificuldades que eu passei durante a minha formação. Então, a gente começou com 5 estudantes e aí depois foi Isso que ano? 2019. E aí depois mais 5, aí depois mais 5. E hoje a gente está em 2025. Aí a gente tem o orgulho, estava fazendo a conta antes de chegar aqui, a gente tem 20 médicos pretos formados com o apoio da Bolsa Bispo. Formados. Já são médicos. Já são médicos. Que delícia. E aí eles Isso Rio de Janeiro, Brasil. Brasil. E a gente tem bolsistas de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Minas, São Paulo, Rio, de vários estados do Brasil. E o nosso objetivo era dar um apoio financeiro e também um apoio de, opa, eu tô aqui, tá? Tamo junto. Então, eu tive o privilégio de reunir alguns colegas, médicos, referências aqui no Rio de Janeiro, referências no Brasil, dentro das suas especialidades, né? Então, Nandara Paiva, Emília Bento, a Fernanda. Então, são grandes profissionais com currículos absurdos e que se colocaram também na posição de ajudar, de mentorar, de abrir o espaço deles para que esses estudantes também pudessem frequentar o espaço dentro do que eles queriam de especialidade. E aí, esse apoio financeiro ajuda porque a gente sabe da dificuldade, mesmo no estudante numa escola federal, tem uns custos adicionais ali de passagem, moradia, de comprar um material ou outro, de ir para um congresso. E aí eles ficam limitados, né? Por conta dessa barreira financeira. Então, a gente conseguiu esse apoio financeiro para que eles conseguissem focar um pouco mais nos estudos, ter esse apoio financeiro ali, ter uma rede também de apoio entre eles, né? Que eles têm um grupo lá que eles se falam. Tem um grupo que eu nem tô, que é só eles que estão lá. Né? Mas eles geram uma conexão entre eles e vão gerando algumas oportunidades entre eles também. E eu trago alguns outros especialistas para falar com eles, para falar de outros assuntos além da medicina, sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre gestão. E vão abrindo os olhos para além da medicina, para eles estarem prontos e chegarem no mercado de trabalho mais preparados, né? De uma maneira como um todo. E eu falo assim, cara, aqui vocês não são nenhum coitadinho. E eu brinco, falei, cara, assim, vocês não são um coitadinho porque tá na bolsa, muito pelo contrário, na bolsa a pessoa tem brabo. Falei assim, ó, porque, cara, olha só, boa parte deles vieram de comunidade, favelas, e aí você pega, eu tava vendo agora ontem, a menina tava tirando as fotos lá pra formatura, deve estar acabando agora, ela é do Rio Grande do Norte. E aí, a condição que ela passou para uma federal, assim, absurda, não tinha nem piso na casa dela, um corredorzinho ali que faltava luz e tal. E ela falou assim, cara, vocês estão na UFRJ, vocês estão na UERJ, vocês estão na USP, vocês estão em grandes escolas de medicina do Brasil e vocês não vêm de uma condição de pagar curso caro. Foi com tudo muito sacrifício, ou com bolsa, ou estudando em casa. Então, assim, ver vocês alcançando é muito maravilhoso, assim. E aí a gente começa a colher os frutos disso, né? De ver esses colegas atingindo lugares que, às vezes, eles pensavam que não seriam para eles. Eu cheguei a te contar da outra vez,
sobre o Jefferson, que está aqui no Rio agora, fazendo cirurgia plástica. Eu falei, cara, que alegria que me deu, porque eu vi ele lá como palestrante num congresso aqui no Rio de cirurgia plástica, ele como o único negro ali na plataforma ali dos palestrantes. Eu falei, caraca, como que valeu a pena o investimento no Jefferson, cara? Ele foi lá, passou na residência, fez cirurgia geral, agora está fazendo cirurgia plástica e tá lá palestrando e dando aula. E foi o cara que a gente investiu ali, né? Investiu. Então, tem vários outros exemplos de pessoas que a Bolsa Bispo alcançou direta ou indiretamente. Porque quando eu mudo a vida daquela pessoa, não estou mudando a vida só dela, né? Então, eu mudo a vida das pessoas que estão em volta, né? Então, quando eu mudo a vida do Igor, que está aqui em São Gonçalo, o Estevam, a Carlos, que estão lá no Rio Grande do Sul, eu estou mudando a família, que começa a ter outro olhar. As outras adolescentes, jovens que estão na rua e onde eles habitam, eles começam a olhar para aquela referência ali e falar, opa, peraí. Pô, então isso pode ser para mim. Então eu dou o exemplo da Carluce, que está lá no sul, mas é bolsista nossa, ela é de um quilombo na Bahia, e ela sempre que via os stories da Bolsa Bispo, eu falando no Instagram, ela sempre me falava, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou participar desse grupo e tal. E aí surgiu uma oportunidade dela fazer uma prova no sul. Era muito longe do quilombo dela. E ela me mandou mensagem, falou, Bispo, minha família não quer muito que eu vá, porque é muito longe de casa, o que você acha? E aí eu conversei com ela e, enfim, eu falei, você sabe o tamanho do seu sonho, né? Eu já sabia que você ia falar isso. Então, e ela foi, cara, e passou algumas semanas e me mandou uma mensagem e tinha passado em primeiro lugar na Universidade Federal de Pelotas. E aí tá indo aí de vento e popa, e ela mudou a perspectiva do quilombo dela. Então, as meninas, as pessoas do quilombo que tinham uma perspectiva de eu nascer aqui, vou morrer aqui, ver aquela menina que acabou saindo em vários canais de comunicação da Bahia, ela acaba sendo referência para várias outras meninas. E a irmã dela, que estava lá no quilombo, vendo a minha relação com meu irmão na clínica, falou assim, ó, a minha irmã vendo vocês e seu irmão na clínica, ela voltou a estudar, passou para a Federal de Odonto e agora vai ser uma médica e uma dentista. Representatividade importa. A neurociência, ela explica que o ambiente é capaz de te moldar. Já ouviu falar em células-tronco? Células-tronco são células que você consegue retirar ela do seu corpo. Um Nobel de Medicina japonês conseguiu regredir ela até ela se transformar numa célula em branco, como as células embrionárias. E sabe como ela volta a ser uma nova célula? Dependendo do meio. Se você pegar essa célula que foi silenciada e colocar ela no meio de células do pâncreas, ela vira uma célula pancreática. Se colocar ela em neurônios, ela vira neurônio, mesmo que ela tenha sido uma célula do músculo. Ou seja, o ambiente, o fator de transcrição que faz aquele gene expressar as características da célula que está no meio é o mais importante. Eu acho que o que você faz, Bispo, é criar um ecossistema para essa pessoa ressignificar tanto a vida dela que aquele meio é transformador para ela. Então é o meio da Bolsa, me arrepio aqui, ó. É o meio da Bolsa Bispo. Meu sonho é que daqui a uns anos eu consiga falar isso da Bolsa Ubuntu. O meio que o Bispo está impactando, ele nunca vai conseguir mensurar. Daqui a 30 anos, alguém sendo formado pelo professor que foi originário dessa Bolsa. Eu tô dizendo que isso está impactando gerações e de repente você nem aqui mais tá aposentado. Eu falo isso. A semente está sendo plantada, né? Agora, os frutos talvez eu nem veja, talvez meus filhos vejam os frutos disso, mas é muito gratificante, muito, muito legal ver a mudança que a educação faz na vida das pessoas, que a mudança de mentalidade gera nas pessoas, de você se colocar para estar ali, se você entender que ali é um lugar para você e você não ter medo, né? Então, aí, quando a gente criou isso, as pessoas vendo a gente ali no Instagram, e várias pessoas começaram, peraí, eu quero estar ali, eu quero estar nesse grupo, eu quero fazer parte disso, né? E a gente vê os frutos acontecendo, e acho que esse é o mais legal.
A gente vê os frutos acontecendo e eu sei que vou criando várias outras inspirações, várias outras referências, que às vezes uma pessoa vai ver a Caluce, talvez ela não conheça o Rafael Bispo, mas ela conheceu a Caluce, ela não conheceu o Rafael, mas ela conheceu o Igor. Né, o Igor é daqui do Rio também, eu cito o Igor também, quase todos os lugares que eu vou, que é quase meu braço direito aqui no Instituto, mas o Igor é aqui de São Gonçalo, estava tentando medicina 4 vezes já, quarto ano, acho que ele passou no 5º ano. E aí ele sempre me mandava mensagem também falando que eu achava e tudo mais, queria ir para uma outra área. E eu falava, não desiste não, Igor, vamos lá, tenta mais um ano. E aí ele me mandou mensagem num determinado ano e falando que... Falei, Bispo, eu tô te mandando essa mensagem hoje, eu tenho isso no meu celular, cara. Eu tô te mandando essa mensagem hoje só para registrar que ano que vem eu vou estar na lista de aprovados da UERJ. Falei, amém, pô. Vamos lá, pô. Ele já declarou. Ele declarou. E aí chegou no outro ano, eu nem lembrava, tipo, aí ele... Bispo, mandou mensagem e falou assim, Bispo, olha isso. Aí, tipo, ele mandou o nome dele assim, grifado assim, sublinhado, no lista de aprovados de medicina da UERJ. E aí ele começou, e antes ele trabalhava de animador de festa infantil com uma cabeça de Mickey, eu brinco que ele chama do Dr. Mickey, que ele botava aquela roupa, maior calorzão do Rio de Janeiro, né? Botava aquela roupa pesada, botava aquele cabeção do Mickey e tudo mais. E aí, dá um filme, pô. Dá um filme. E aí, cara, um moleque muito inteligente, esforçado, acima da média, assim. E aí, cara, tipo, ele começou a estudar e, cara, assim, e o tempo vai passando e Igor se forma no final de ano. E eu tinha, inclusive, assim, eu tinha acabado de fechar um processo seletivo, e aí acabou que uma vaga que eu tinha selecionado, parece que quando o aluno precisa estar dentro do curso de medicina, né, para entrar para a bolsa. Receber. E aí parece que deu um problema, o garoto não conseguiu entrar, não conseguiu se inscrever, eu já tinha fechado o processo seletivo, e aí essa vaga, o Igor passou nesse dia, me mandou mensagem pra mim, eu falei assim, aí ele pegou, veio lá de São Gonçalo, me encontrou aqui na Barra da Tijuca, eu falei, Igor, pô, cara, essa bolsa é tua. Aí a mãe dele me mandou mensagem, eu falei assim, cara, era pra ser sua. E aí, ver a evolução dele, ver ele lá, pô, se conectando, fazendo várias coisas legais, e final do ano, ele se formando, do doutor Igor, cara, é maravilhoso, cara. É uma coisa que emociona, que eu apareço lá em vários convites, né, de final de ano lá da galera. A Isabela, agora de São Paulo, também se forma. E várias outras histórias que eu vou me comunicando, e a gente vai aprendendo. E com eles eu aprendo bastante com eles também. A gente vai tentando manter essa chama viva, essa conexão. E a gente vai gerando essa rede. E o que eu quero plantar é que eles continuem sendo semente para outro, né? E uma coisa que eu sempre falo é que Deus tem um propósito para tudo, né? E como cristão, eu sempre entendi que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não permitiu que eu vivesse tudo aquilo à toa, né? Então eu falo, cara, a bênção de Deus não pode parar em mim, né? Então, se hoje eu tenho, não é para eu só tirar uma eu também tiro. Com minha família lá, com os pretinhos lá. Mas não é só para isso, né, cara? Tipo, não é só. Falei assim, senão não teria sentido, né? Falei assim, Deus me abençoou para abençoar a vida de alguém. Então eu tenho que transbordar na vida de alguém. Então eu recebo e eu vou transbordar. E aí essa pessoa recebe, transborda também. A outra recebe, transborda também. E a gente sai desse papel de estar sempre com uma xícara na mão pedindo as coisas. A gente vai criar uma comunidade forte, inclusive dentro da medicina, inclusive dentro dos congressos, né? A gente vai criar isso, e a gente está plantando isso. Rafael Bispo, ele, na verdade, não criou uma bolsa, ele criou um novo teatro social no cérebro da sociedade, onde via, talvez, os seus bolsistas como alguém, como você disse, servindo, mas agora é alguém que entrega conhecimento, saúde. Você fez tudo novo de novo. Faça o gancho para o meu livro que você vai ganhar de presente. Rafael, obrigado. Esse é um livro de neurociência. Aqui fala um pouquinho da neurociência do dia a dia. Ele veio depois da morte do seu paciente, do meu papai. Não tem como não lembrar do velho, né? E todo o livro é uma catarse, um pouquinho da minha história. Você já está com o seu livro?
Não, agora eu tô. Não, mas a sua história Não, ainda tem não. que fazer, irmão. Tem que fazer, porque esse tal de amanhã não existe. A gente fica achando, eu vou esperar quando eu ficar velho. Quem disse que o seu velho não é agora? Amanhã no sítio não sabe. Escreve logo, tua história é linda, irmão. Obrigado por ter vindo Prazer estar aqui. aqui, prazer. Obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história. Eu não entrei de propósito na formação do bispo, porque eu acho que hoje você está no tamanho tão grande que já sai desse óbvio da dificuldade que é se formar. Hoje você está na fase de transbordar. Deus está agindo tanto na sua vida que estar perto de você é um ato de busca da prosperidade, irmão. Toda vez que eu sento perto de você, é falar de coisa boa, é falar de futuro, é falar da formação de novas pessoas. Novas pessoas. Não tem uma vez que o bispo não tenha me atendido. É alguém de um patamar que chegou na cardiologia, que chegou no empreendedorismo e continua acessível, não muda essa essência não, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, valeu. Bispo, é marca! Bispo é marca, como disse seu Emilson. Parabéns, esse foi mais um Mano Cash. Aqui a gente descobriu um pouco mais do Rafael Bispo, para além da cardiologia, para além do grande homem de Deus, a gente tentou entrar aqui na parte humana que nos faz igual perante Papai do Céu. Terça que vem, mais um Mano Cash imperdível. Vamos lá, toda terça-feira, 8 da noite.